Aleluia, glórias a Deus. É um privilégio, a honra que nós temos de com toda a liberdade nos reunirmos aqui para adorar, para saudar, para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos. A gente nesta grande, universal Assembleia dos Santos, em todos os lugares. Hoje é domingo e lá na África, na Ásia, na Oceania, tantos lugares, na Europa, América Central, na América do Norte, as pessoas estão reunidas com o mesmo propósito: louvar, adorar a Deus. E é maravilhoso porque é um privilégio, é uma honra. E eu sempre digo uma frase que para a gente só pronunciar o nome de Jesus tinha que pagar imposto, tinha que pagar tributo, porque é um nome que está acima de todo nome, é o nome diante do qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Que privilégio, meus irmãos, glórias a Deus. Obrigado você que está aqui como convidado, você que está aqui como nosso visitante, seja bem-vindo, fique conosco. E é uma honra receber você, dar um abraço em você. Por isso que a gente pede, por um momentinho só, você ficar em pé, para a gente ver você. Abra sua Bíblia no segundo livro das crônicas, lá no Antigo Testamento. Você pode manter a Bíblia aberta nos capítulos 34 e 35, segundo livro dos Crônicas, 34 e 35. Não vou ler o texto porque é bastante longo, mas eu vou passar rapidamente algumas informações para você se localizar. Estamos aqui no tempo dos reis. Você se lembra que Israel servia a Deus e tinha Deus como um rei. E um dia Israel olhou para as nações ao redor e cada nação tinha um rei. Israel falou assim: mas nós aqui não temos um rei humano. E quando o povo começou a chegar para Samuel, falou assim: nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E o Samuel disse: não, mas o Senhor, Jeová é o nosso rei. Mas o povo insistia e Deus falou assim: tá bom. Eles querem um rei, dê um rei para eles. E começa assim a triste história de alguém que decide deixar a teocracia direta, plena, Deus dirigindo o povo, para começar a viver sob domínios humanos. E Deus avisou: olha, esses reis serão humanos, eles serão limitados, eles vão acabar tomando muito do que vocês têm, com seus impostos exorbitantes, vão tomar seus filhos e filhas, vão fazer de empregados deles. E Deus assim anteveu algumas coisas pelas quais eles passariam. Vários reis começaram a reinar. Logo o primeiro, o rei Saul, falhou diante de Deus, foi uma tragédia. E se você lê o Antigo Testamento, você vê uma sucessão de reis, e depois cresce no coração do povo aquele fomento por ter dias melhores, aceitar isso, não aceitar aquilo. O reino de Israel acaba se dividindo depois de Salomão, e aí já são duas nações divididas, tribos para lá, tribos para cá. E no livro dos reis, você lê a biografia, o programa de governo e os feitos, e ainda como que aqueles reis se comportavam diante de Deus. E há sempre no livro dos reis, no início de cada mandato, de cada reinado, uma biografia bem curta, dizendo: e fulano foi levantado por Deus e reinou tantos anos e fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. E outros, a triste biografia dizendo: se afastou de Deus e fez coisas abomináveis, não andou no exemplo dos seus pais. Então isso mostra a inconstância dos reinados, a inconstância do povo. E houve um momento em que Deus teve de vir com mão forte, mão poderosa, trazer juízo sobre o seu povo. Tudo isso serve de alerta para nós. Por quê? Porque nós conhecemos o Senhor como Salvador, como o Rei da nossa vida, mas muitas vezes nós oscilamos no nosso exercício de fé, na nossa conduta para com Deus, e muitas vezes Deus tem que exercer juízo sobre nós. Alguns desses reis foram muito queridos. Por exemplo, o rei Davi, o rei Josafá, o rei Ezequias. E o quarto rei mais amado de Israel é o rei Josias. É sobre Josias hoje que nós vamos ver um pouquinho e extrair 4 virtudes que a gente vê na vida de Josias.
e que a gente deve apresentar a Deus. Senhor, eu gostaria de ter esta virtude. A primeira virtude, ele era reto diante de Deus. A segunda virtude, ele tinha recomeços, ele tinha boas iniciativas, sempre crescentes na sua vida com Deus. Ele não parou na primeira experiência, ele foi crescendo, 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 e alcançou assim muita graça diante do Senhor. A terceira virtude que nós vemos na vida do rei Josias é que ele foi transformado, ele foi poderosamente afetado positivamente pela palavra de Deus. A palavra de Deus na vida de Josias fez toda a diferença. Primeira virtude, ele foi reto diante de Deus. Segunda virtude, ele crescia sempre, tinha boas iniciativas, inícios novos, ciclos novos, mas todos crescentes na presença de Deus. E ele teve um grande encontro, uma transformação por causa da palavra de Deus. E a última virtude, em consequência destas outras, o Josias foi usado por Deus para preservar a sua geração e a sua nação. Tanto a sua casa, a sua família, quanto a sua nação, durante a vida dele foi poupada por Deus. Olha só, virtudes que você e eu precisamos buscar: ter uma vida reta diante de Deus, crescer, ter experiências novas diante de Deus, sermos transformados, impactados pela palavra de Deus, e em consequência disso fazer diferença, ter uma vida relevante para nossa casa, nossa família, nossa nação. Amém, meus irmãos? 4 virtudes, vamos recordar a primeira: ter uma vida reta diante de Deus. Repete comigo: ter uma vida. Segundo, crescer sempre diante de Deus. Segunda, crescer sempre diante de Deus. Terceira, ser impactado pela palavra de Deus. E 4, ser relevante na nossa geração. Vamos salvar a nossa casa, nossos parentes, nossa posteridade, e vamos fazer diferença na nossa cidade de Campo Grande, na nossa nação e no mundo. Vamos orar. Senhor, está diante de nós a tua palavra maravilhosa. Esse servo do Senhor que promoveu um grande avivamento, um grande despertamento na nação de Israel. Fez tanta diferença desde aquela época até hoje. Pai, que essas virtudes, elas sejam trazidas pelo teu Santo Espírito para o nosso coração hoje. Oh Deus, uma vida reta, sem desvios, papai. Pedimos isso em nome de Jesus para toda a igreja aqui reunida. Segundo, ó Deus, experiências de crescimento na tua presença. Começar coisas novas, sempre de modo ascendente, crescente, para a glória do teu nome. Não ficarmos parados na experiência de ontem, Senhor. Também, ó Deus, sofremos esse impacto poderoso da tua palavra, mudando a nossa vida, rasgando o nosso coração. E por último, Senhor, nos dando uma vida de referência, uma vida exemplar, uma vida de relevância, uma vida que mude os nossos parentes, os nossos queridos em casa, e alcance a nossa cidade, a nossa nação, para a tua glória. Espírito Santo, nós clamamos por ti. Espírito Santo, eu clamo por ti, eu clamo por ti, eu clamo por ti agora, Espírito Santo. Prepara o meu coração, o coração dos meus irmãos, para recebermos juntos a tua palavra. Não são eles para receberem, eu também quero receber, ó Pai. Embora tenha estudado o texto, embora já tenha pregado nesse texto, nesse culto da manhã e outro dia, Pai, nós aguardamos da tua parte a porção dobrada do teu Espírito, a tua visitação cheia, plena, oh Deus, calorosa nesta manhã. Nós queremos ser transformados, queremos ser modificados, e pedimos isso para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Um homem reto diante de Deus. Quem era o avô de Josias? Chamava-se Manassés, de quem a Bíblia diz que foi o pior homem que existiu em Israel, o pior rei. Ele que devia preservar a vida com Deus, pelo contrário, estabeleceu ídolos na casa de Deus, e ele próprio, rei, para ser exemplo, ele sacrificou seus filhos nos braços de um deus pagão chamado Moloque. E a Bíblia diz que ele foi terrível. Esse foi o avô. Então, o Josias não podia olhar para o exemplo do avô dele. O pai dele chamava-se Amon.
reinou muito pouco tempo e ele piorou o que o pai fazia. Ele andou nos caminhos do pai dele, então no avô de Josias, e ainda piorou algumas condutas, de modo que a própria corte o matou. Eles deram cabo da vida dele, e aí a população matou a corte toda. Então aqueles próximos do rei o mataram, e a população matou estes, e colocou então sobre o reino um menino de 8 anos de idade, chamado Josias. Aí você vai dizer, mas ele era um rei de faz de contas, porque como alguém reina com 8 anos de idade? Claro que ele tinha mentores, que ele tinha tutores, mas o projeto de Deus é muito importante na vida de Josias. E logo no início, no capítulo 34, versículo 2, diz assim: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Então, com 8 anos, ele foi empossado rei, tinha tutores, mas o coração dele já estava com Deus. E a sua biografia diz: ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para mim, presta atenção. Há várias citações na Bíblia sobre isso. Meu povo, meu servo, não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 1 de Josué é um exemplo disso. Josué, você quer prosperar? Quer levar o povo a tomar posse da terra prometida? Então, observa a minha palavra, guarda a minha palavra, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Sempre a Bíblia tem essas recomendações. Olha para mim, entretanto, uma única pessoa registrada na Bíblia fez isso, Josias. A Bíblia dá depoimento de Josias, que ele foi a única pessoa que ouviu e deu plenamente na sua vida a direção divina. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você e eu vamos dizer, poxa vida, seria bom se aos 8 anos de idade eu fosse assim, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já me desviei para a esquerda, para a direita, mas vou te dizer o seguinte: o tempo de recomeçar é hoje, no nome de Jesus. Você pode dizer, não importa o que passou no passado, eu vou me esquecer do passado, porque Deus lança os meus pecados que foram confessados e purificados no mar do esquecimento, e a minha vida começa hoje. Amém, meus irmãos? Então, propõe no seu coração hoje: Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, quero uma vida reta, como foi a vida do rei Josias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segundo, ele crescia. O texto fala nos versículos, você pode anotar aí, no versículo 1, versículo 3a, versículo 3b, versículo 8, começo, a palavra começo. O verbo começar, diz assim, olha, ele começou a reinar com 8 anos. Aos 16 anos ele começou a buscar o Senhor. Quer dizer, começou a reinar porque ele foi um privilégio colocado, mas espontaneamente aos 16 anos, estamos falando de um adolescente, ele começou a buscar o Senhor. Ah, que coisa maravilhosa ver que os adolescentes têm um coração que pode ser derramado na presença de Deus, e uma vida inteira para ser colocada à disposição de Deus. Amém, meus irmãos? Alguns chamam adolescentes de aborrecentes. Ah, você sabe a idade da aborrecência. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Não diga que o seu filho, sua filha, seu vizinho, qualquer pessoa, seu neto é um aborrecente. Não, 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 não. Essa palavra não vem de Deus, não vem da boca de Deus, não abençoa ninguém. O seu filho, o seu neto, o seu parente, aquela pessoa sobre a qual você tem influência, que tem 16 anos, pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus, e ele pode buscar a Deus e fazer toda a diferença. Durante a conferência Multiplique aqui, pastor Dave Earley, ele disse, Jesus era um pastor de jovens e adolescentes, e ele dá provas de estudos que o grupo dos discípulos, com exceção de Pedro, todos eram bem jovens. E a Vasti disse há alguns anos para mim, você já se deu conta que o seu Salvador era um jovem? Você já se deu conta de que Jesus, o seu Salvador, era um menino? Glórias a Deus. Nós temos oportunidade, irmãos, de apresentar os nossos para que eles sejam valorosos. Então ele começou a reinar, depois começou a buscar o Senhor. Aos 20 anos de idade, está na parte B, ele começou a purificar a nação toda dos ídolos. Porque olha, com 8 anos está certo, ele está sendo dirigido, mas aos 16, ele tem já uma opinião crítica,
E aí o seu séquito, as pessoas que o seguiam, vão com ele buscar o Senhor. Aos 20, ele já está amadurecido suficientemente para dizer, olha, nós temos pecado diante de Deus, porque há vários ídolos aqui, postes ídolos em todos os lugares. E ele saiu junto com o seu povo, com seus líderes, com os soldados. Ele saiu em diversos lugares, nas regiões de Israel, para derrubar os postes ídolos e os ídolos que haviam roubado o coração do povo. Diga glória a Deus! Purificar a nação. Como o Brasil precisa ser purificado, né, meus irmãos? Diga, Senhor Jesus! Vamos lá, meus irmãos. Senhor Jesus, purifica o Brasil. Usa a minha vida para purificar o Brasil. Em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida poderosamente para acabar com toda a idolatria. No nome de Jesus. Leve Jesus, anuncie Jesus. Leve salvação e a idolatria cairá por terra diante do Senhor. Diga glória a Deus. Isso me lembra uma vez que a arca do Senhor foi roubada pelos filisteus. E levaram a arca dos filisteus para o templo do Dagon. Colocaram a arca de Deus lá. Sabe como que amanheceu o Dagon no dia seguinte? Pá, tombado, diga aleluia. Tombado diante da arca do Senhor. Porque não há nenhum Deus fora o único Senhor e Deus, Criador dos céus e da terra, e que ama você. Aleluia. Glórias a Deus. Aos 20 anos ele está fazendo então a purificação da terra. Passam-se mais 6 anos, 26 anos. Você vê? Começou a reinar, começou a buscar a Deus, começou a purificar a terra, agora ele vai entrar para a vida espiritual, começou a reparar o templo. Ele se dá conta de que havia um templo, mas o coração do povo já estava longe de Deus, e ele sabia disso. E ele disse, agora com a força que Deus me dá, eu vou para dentro do templo, nós vamos fazer uma faxina no templo. E aí ele escolhe 3 homens, está no texto, não vou mencionar o nome deles para não tomar mais tempo. E ele pega aqueles 3 homens e diz, olha, agora nós já arrecadamos muita prata, muitos recursos financeiros nas tribos, para reformarmos a casa do nosso Deus. Vão lá para dentro e façam isso através dos levitas. A gente pensa que o levita é só o cara que toca, né? Que canta, mas não. Esse texto diz que os levitas supervisionavam todos os trabalhos, inclusive dos arquivistas, os porteiros, os trabalhadores braçais. Os levitas carregavam também a arca. Então, o trabalho do levita é maravilhoso, é um trabalho completo. E ele manda então fazer essa faxina. Olha o que acontece, quando eles vão para dentro do templo, havia um sacerdote chamado Ilquias. Sabe o que eles encontraram dentro do templo? Uma coisa perdida. Estava perdido dentro do templo. Há 57 anos estava perdida, sabe o quê? A lei de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. 57 anos em que se cultuava sem a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós pastorearmos aqui um dia sem essa palavra será desastre total. Porque o povo de Deus segue a lei do Senhor, os mandamentos e os estatutos do Senhor. Diga aleluia. Lição de casa para você. Você vai ler essa semana bem devagarzinho, comendo a palavra, praticando a palavra. O Salmo 119, que fala sobre a palavra de Deus. E ela diz, de tudo que Deus fez. De tudo que Deus fez. E você viu que os cientistas nessa semana conseguiram com muitos equipamentos no mundo todo, fotografar há 58 bilhões de anos o buraco negro. Lembra disso? Lindo, 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 lindo. Pois a Bíblia diz, de tudo que Deus fez, o que mais lindo Ele fez foi a sua palavra. Diga glória a Deus. Não, irmãos, glória a Deus batista mesmo. Glória a Deus. O povo da Bíblia, o povo quer se orientar pela palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. E então 57 anos, o culto, mas sem a Bíblia. Imagine você, a Bíblia perdida dentro do templo. O templo não é o lugar da Bíblia? O púlpito não é o lugar central para a Bíblia? Como é que a Bíblia estava esquecida? O que a gente faz sem a Bíblia? Por isso que eu louvo a Deus, eu me alegro demais em Deus, que nós pastores não precisamos inventar discursos, nem palestras, nós temos a infalível palavra de Deus, diga aleluia.
Não, irmãos, um aleluia batista, cheio, 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 aleluia, glórias a Deus. Essa é a palavra de Deus que nos nutre. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Sem a Bíblia, onde nós estaríamos, irmãos? Seguindo homens, a opinião de A, a opinião de B, a opinião de C. Ciências humanas têm pressupostos, têm ideias novas, descobertas de ano em ano. Mas a palavra de Deus é permanente. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Glória a Deus. É isso, é a palavra. E há 57 anos a palavra estava perdida. Pois bem, quando estão lá fazendo a reforma, encontram o livro da lei. E o Ilquias pega e diz: eu não acredito no que eu estou vendo, estou com o livro da lei. E então, aquele homem enviado do rei leva para o rei e diz assim: ó rei, veja o que nós encontramos lá no templo. Encontramos um livro, note, não é o livro. Encontramos um livro, não é artigo definido, o livro, um livro. E quando começou a ler, o Josias entendeu. Esse é o livro da lei, esse é o livro de Deus. E ele entrou em desespero, rasgou a sua roupa e disse: ai meu Deus, nós estamos perdidos, porque nós nos afastamos da lei do nosso Deus. Os nossos antepassados largaram a lei de Deus. Eu ouvia falar de longe sobre a lei de Deus, mas eu nunca tinha ouvido a lei de Deus, a leitura da lei de Deus. E ele se humilhou diante de Deus. O texto diz que várias vezes se humilhou, rasgou o coração, se humilhou, se quebrantou diante de Deus. E ele falou: nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? Tem uma profetisa que Deus usa aqui na nossa região. Vocês vão lá e falem com a profetisa. Perguntem: e agora? O que é que Deus vai fazer diante do nosso pecado? E quando eles ouvem a profetisa, ela diz: de fato, o Senhor está muito irado contra Israel, contra a idolatria. E Deus vai pesar a mão sobre Israel, não tem refresco, vai acontecer mesmo. A taça da ira de Deus vai ser lançada sobre o seu povo, a mão do Senhor será pesada. Mas, diga ao homem que mandou vocês aqui: assim diz o Senhor, todas essas coisas estão no meu relógio e vão acontecer, mas porque ele rasgou o seu coração diante de mim, e ele se humilhou, e se humilhou, e se humilhou, ele não verá a ira de Deus durante a sua vida. Eu vou preservar a sua casa, vou preservar o seu reino, e enquanto ele viver, não haverá juízo sobre Deus. Eu vou postergar o juízo, porque ele se humilhou diante de mim. Diga aleluia! Esse é o Deus, irmãos, que posterga o seu juízo. Isso chama-se misericórdia. Na vida cristã aprendemos dois conceitos importantes: graça e misericórdia. Graça é o favor imerecido de Deus. Você merece o céu? Quem merece o céu, levante a mão aqui. Quem merece o céu? Quem merece? Por sua vida, por sua conduta. Quem aqui é bom o suficiente para chegar para Deus e falar assim: Deus, pode abrir o céu porque eu mereço entrar? Quem? Levanta a mão. Ninguém. E Deus disse: quem tem o Filho, tem a vida. Então recebemos pela graça favor imerecido do céu. Quem por graça de Jesus vai entrar no céu? Levante a mão. Agora sim, aleluia. Graça, favor imerecido. Misericórdia, juízo suspenso. O juízo que eu mereço é o inferno. Aliás, eu estava na lista de chamada do inferno, porque os meus feitos, as minhas obras merecem o inferno. Mas porque eu fui salvo pela graça, a misericórdia me alcançou e Deus suspendeu o juízo. Diga glória a Deus. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Josias. Deus disse: durante a sua vida, você não vai ver mal sobre a sua casa, sobre a sua geração. E isso fez com que, durante toda a sua vida, Israel fosse preservado. Aleluias. Então é isso, irmãos. Esse é o poder da palavra que transforma. A palavra que nos leva ao arrependimento. E consequentemente, ele se tornou relevante
para a sua casa, para a sua família e para todo Israel. E Deus suspendeu durante toda a vida dele o juízo, que só foi acontecer mais tarde. Então, irmãos, nós podemos ser sal e luz, porque nós devemos ser sal e luz, porque nós já somos sal e luz. Notou? Nós podemos, nós devemos, porque já somos. Jesus não disse, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Jesus disse, vocês são, tempo presente, sal da terra e luz do mundo. Diga aleluia. Então, precisamos nos humilhar diante de Deus. E aí, ganhar essa quarta virtude de Josias, de ver a nossa casa ser preservada do juízo de Deus. Irmãos, tem dito coisas horríveis sobre o mundo. O mundo vai de mal a pior, e é verdade. Jesus disse que nos últimos tempos a iniquidade seria multiplicada. Jesus fez a seguinte pergunta: porventura acharei fé na terra quando eu voltar? Isso mostra que, ao contrário da antropologia, da sociologia, dizer que nós estamos melhorando, isso é papo furado. Nós estamos piorando, segundo a palavra de Deus. Pode defender o mundo está melhor, claro, tem penicilina que não tinha antes, claro, já temos outros remédios, claro, mas a moral do homem cada vez desce mais, o cuidado de Deus, do homem para com Deus, cada vez diminui, porque tudo é Deus para todos. Riscaram o nome de Deus e transformaram as coisas feitas por Deus como deuses para eles. Romanos capítulo 1 diz isso aí. São condenáveis, estão debaixo da linha do pecado, porque tornaram deuses falsos e adoraram esses deuses falsos. Perverteram-se nos seus cuidados mútuos, na sua sexualidade. E tudo que o mundo está melhorando, está piorando, segundo a palavra de Deus. E quem manda é a palavra de Deus. Quem manda é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que está piorando e que Jesus questiona: será que eu encontrarei fé na terra? Mas, irmãos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós vamos experimentar a experiência de Josias. Durante os seus dias isso não vai acontecer. Nós podemos postergar o juízo de Deus sobre a terra se nós nos prostrarmos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Nós podemos mudar a situação. Pode cair a cidade lá de cá, lá de lá, mas nós podemos preservar a nossa cidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aconteceu também com Josias e com Abacuque. Abacuque ouviu que o juízo, e era esse mesmo, que Abacuque vem logo depois de Josias, o juízo vai vir, Deus vai derramar a taça da sua ira, e quando os babilônicos subirem para subverter, para levar cativo Israel, mesmo assim o Senhor diz, mesmo assim, o meu justo viverá pela fé, porque haverá um remanescente fiel. Diga glória a Deus. Remanescente fiel. No meio de toda a podridão, você pode ser fiel, eu posso ser fiel. E Deus quer isso de mim e quer isso de você. Glórias a Deus. Meus irmãos, é isso que o Senhor tem para comunicar conosco. Diante daquela palavra de arrependimento, de humilhação de Josias, você pode ler os versículos seguintes. Há 8 passos que ele dá. Primeiro, ele reúne o povo. Ele leva o povo até o templo. Ele se coloca na posição, sua posição de rei. Ele faz aliança com o Senhor. E aí ele convida todo o povo para fazer aliança com o Senhor. E aí, eles prometem viver segundo a vontade de Deus. E ele faz uma Páscoa. Milhares de sacrifícios, milhares. E o texto, no capítulo 35, vai dizer que uma Páscoa como essa só aconteceu no tempo de Samuel, 450 anos antes. Você está imaginando o que é um menino de 8 anos, que com 16 começa a buscar a Deus, com 20 começa a fazer purificação de idolatria, com 26 entra para reparar a casa de Deus, ele é preservado, preserva a sua nação. E nós temos um fato muito importante. Enquanto eu preparava essa mensagem, há um tempo atrás, eu caiu a minha ficha, passou meu cartão, fiz o download bem rápido. Em 1517, houve a reforma protestante, lembra disso? Foi quando a Bíblia veio para a mão do povo, quando nós recebemos a palavra, e por isso nós estamos estudando a palavra, e aprendendo a palavra, e aplicando a palavra, e ganhando vida pela palavra. Mas, esse livro da lei era o único que havia em Israel.
e estava perdido há 57 anos. Se Deus não levantasse Josias para descobrir o livro da lei, você não tinha o Antigo Testamento na sua mão, você não tinha o Pentateuco na sua mão. Aleluias! Como que um homem pode abençoar tantas e tantas gerações por sua fidelidade? Deus nos convida, meus irmãos, para uma vida de alto padrão. Abaixo a vida ao resto do chão. No nível do chão, Deus nos chamou para uma coisa muito maior, no nome de Jesus. Eu quero fazer em 2 minutos um convite. Se você não tem certeza de vida eterna, se Jesus ainda não é o seu Salvador, igreja, feche seus olhos e ore agora, porque eu vou estender um convite de salvação. Se você quer ter essa experiência de conhecer a Deus, de receber a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, de ver a sua vida transformada, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, eu vou pedir para você, levanta a sua mão, diga: eu quero Jesus como meu Salvador. Se você nunca fez isso, pode ser que você esteja dentro da igreja a vida inteira, mas nunca foi tocado a esse ponto de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar: quem quer entregar a sua vida a Jesus? Agora levante sua mão, diga: eu quero, eu preciso de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Alguém mais? Levanta a sua mão, diga: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, é isso que eu preciso. Eu já vi a sua mão, pode abaixar, muito obrigado. Quem mais precisa de Jesus? Quem mais? Quem mais quer entregar? Amém, Deus te abençoe. Quem mais? Amém, Deus te abençoe. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus, para viver uma vida radical, transformada, ser declarado filho de Deus? A Bíblia diz que quem recebe o Filho, recebe a vida eterna. Se você não tem certeza da vida eterna, e ela não depende do que você faz, depende de você receber Jesus, levanta a sua mão e diz: eu quero depender de Jesus agora. Amém, Deus te abençoe. Quem mais quer receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador, receber a vida eterna, se tornar um discípulo, um amado do Senhor? Levante a sua mão. Há mais alguém? Vou estender a última oportunidade. Há mais alguém que quer receber Jesus? Precisa receber. Amém, Deus te abençoe. Se o Espírito Santo está tocando você, ouça a voz do Espírito Santo. Não ouça a voz do inimigo que diz: não, deixa para lá, recebe Jesus aqui escondidinho. Não, escondido não. Jesus morreu na cruz, seminu, lá naquela cruz, sem vergonha. Para quê? Para que você também um dia o confessasse. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas quem negar o meu nome, eu o negarei diante do meu Pai. Quem quer ser apresentado ao Pai pelo Filho Jesus Cristo, quem quer recebê-lo publicamente, levante a sua mão. Se ainda não levantou, levante a sua mão. Última oportunidade, é hora de salvação. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém que precisa de Jesus? Deus te abençoe. O Espírito Santo está falando, Ele está chamando você, está convidando você para a vida eterna, a vida poderosa, vida transformada, uma vida nova. As coisas velhas são lançadas no mar do esquecimento. Deus te abençoe. A vida velha, os pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus escreve o seu nome no livro da vida. Deus escreve o seu nome no livro da vida, no céu. E você deixa de fazer parte do livro de chamada do inferno, para onde todos vão, para ser chamado de filho, de herdeiro, de irmão de Jesus. Quem? Última, derradeira oportunidade. Quem ainda não levantou, se está sentindo uma força dizendo: levanta, não levanta, obedeça a voz do Espírito, levanta já a sua mão e diga: eu, amém, Deus te abençoe. Quero convidar você corajosamente para vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Essa é a maior decisão da sua vida. Você que levantou a sua mão, vem aqui agora. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aplauda a igreja, aqueles que estão fazendo decisão. Amém? Vem aqui, você que levantou a sua mão, vem. Amém? Isso, amém. Glórias a Deus. Vai tocando, vai cantando. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vem à frente, Deus tem um plano maravilhoso. Sua vida começou hoje, filha. Anota essa data, 14 de abril de 2019. Vida nova, nasceu de novo na família de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Esse é o convite da salvação, essa é a vida nova. Você está nascendo de novo hoje, amém. Esse é o novo nascimento, o dia do nascimento, aleluia. Você também está nascendo hoje, glórias a você. Está nascendo hoje, glórias a Deus, glórias a Deus. Fique em pé, igreja, vamos orando, vamos intercedendo. Deus tem grandes coisas. Agora a igreja toda vai ajudá-los. Presta atenção, igreja. Eu vou fazer uma oração de confissão, de entrega da vida para Deus. E você, igreja, junto com eles, vai repetir essa oração bem forte, entregando a vida a Jesus. Ore assim comigo: Senhor Jesus,
Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu reconheço o meu pecado. Eu sei que sozinho não vou a Deus, mas eu recebo agora o convite da salvação, o presente da vida eterna. Eu recebo Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, aplauda. Vamos orar por eles agora. Uma coisa nova está acontecendo na vida de vocês. Olha, continua olhando aqui para mim. Deixa eu falar um negócio muito importante. Olha aqui para mim, vocês que aceitaram a Cristo. Igreja, olha aqui para mim, vocês que aceitaram a Cristo. Várias maldições estavam na família de Josias, porque eles haviam cometido idolatria, tinham sacrificado seus filhos a demônios, mas eles fizeram aliança com o Senhor e foram perdoados. Hoje, quando você entrega a sua vida a Cristo, qualquer trabalho que foi feito contra a vida de vocês caiu, morreu, se foi. A obra das trevas acabou, a maldição familiar acabou, tudo passou, tudo é feito novo. Josias não ligou para a família que estava longe de Deus, ele mudou a sua família. E vocês estão a partir de agora com essa responsabilidade e esse privilégio. Vocês vão começar uma nova linhagem. Os seus filhos serão diferentes, os seus netos serão diferentes, a casa de vocês serão diferentes. E vocês vão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ser fonte de vida, você vai ser poço de bênção para a sua família. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua palavra, decretamos e declaramos que são novas vidas, são novos filhos e filhas. Pai, escreve o nome deles no livro da vida, seja o Senhor da vida deles, e começa agora a fazer a maior mudança, aquela mudança para o bem, para a alegria, aquela paz, aquela vida abundante que o Senhor oferece. Derrama sobre a vida deles. Eu te agradeço antecipadamente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vou pedir um favorzinho, senta ali pertinho, senta nessas primeiras cadeiras aí. Nós queremos dar uma atenção para você. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, em minha alma cantarei, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, as doces, profundas, abundantes consolações, visitações, poder do Espírito Santo, seja sobre a igreja desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai para uma semana de vitória. Deus abençoe. Obrigado.